Olá, eu sou Cecília Barreto Almeida, eu atuo como professora na Universidade Estadual de Montes Claros, é uma universidade situada no norte de Minas, no estado de Minas Gerais, Brasil. Este trabalho que eu vou apresentar agora, intitulado A Degradação do Trabalho Docente em Tempos Pandêmicos na Região Norte Mineira, ele foi elaborado juntamente com a doutoranda Mara Rubia Aparecida da Silva, da Universidade Federal de Uberlândia, e com a professora Fabiane Santana Previtali, da Universidade Federal de Uberlândia, situada no estado de Minas Gerais. Então, este trabalho ele tem como objetivo analisar os discursos dos professores que atuam na educação básica na região do norte do estado de Minas Gerais, acerca das dificuldades do trabalho docente no contexto do ensino remoto emergencial. Então, nós temos como problema de pesquisa o seguinte questionamento: quais dificuldades foram vivenciadas pelos professores da educação básica durante o período pandêmico? Sabemos que a crise econômica e a pandemia da Covid-19, ela colocou em foco a realidade da educação brasileira dentro de seus aspectos sociais e de equidade. Ensejou a formação docente como centro do debate, visando o futuro do trabalho pautado na tecnologia. E o que ocorreu durante a pandemia nas escolas do norte de Minas, no nosso país? Surgiram novas formas de ensinar e novas práticas de ensino foram estabelecidas. Porém, houve uma intensificação e modificou as condições de trabalho desses professores. Cada vez mais as demandas aumentavam, as exigências eram contraditórias e desiguais, porque não houve políticas públicas que abrangessem toda a necessidade do docente. Não existia uma estrutura tecnológica e meios para que ele pudesse exercer a sua função. Então, a intensificação da jornada de trabalho, ela vem desnudar a exploração do trabalho, quando o docente ele é convocado a se adequar às exigências das reformas educacionais, aumentando sua carga horária sem remuneração e trabalhando nos tempos livres. Porque a chegada do ensino remoto, ela trouxe esse debate sobre as garantias e o acesso de professores e estudantes às novas tecnologias da informação e comunicação. E com isso, eles suprimiram as condições basilares de vida da classe trabalhadora que estava em isolamento social, implicando na flexibilização e precarização da educação e a efetividade do processo de ensino e aprendizagem. Nós observamos, a partir do questionário online que nós colocamos à disposição no Google Form, que 191 professores da educação básica do norte de Minas afirmaram que foram inúmeras as dificuldades, até mesmo porque eles não tinham os aparatos necessários para exercer a sua função. Muitas vezes eles não tinham internet de banda larga, eles não tinham mais espaços nos celulares, eles não tinham computador, eles não tinham uma cadeira, um móvel que suportava ele ficar tantas horas assentado ali ministrando as aulas. E não só ministrar as aulas, mas também ele atendia os alunos fora desse período. O momento de lazer, ele foi, de certa forma, ocupado pelo excesso de mensagens, tanto por parte da família, do aluno, quanto da escola. Então, houve uma intensificação do trabalho docente. Então, as dificuldades vivenciadas pelos professores no teletrabalho da educação básica,
ela implicou na complexidade das atividades, horas trabalhadas, de questões informacionais que fogem da realidade prática e da experiência profissional, bem como de sua formação. Então, a educação remota, em tempos de pandemia, ela colocou em evidência a estruturação social e a nova lógica neoliberal, onde a desigualdade ela predominou no seio da sociedade, com um alto índice de mortes, precarização da saúde, no qual as empresas do terceiro setor, eles tomaram frente a essa realidade e buscaram terceirizar esses setores, concomitante com o obscurantismo da lógica capitalista e destrutiva de direitos. Eu quero ressaltar que nós estamos falando de uma região marcada pela miséria, pela pobreza. E as atividades ligadas à docência, elas tornaram-se fragmentadas da realidade. O trabalho, ele modificou a estrutura do sujeito docente e discente, dando sentido à exploração. Sendo assim, o ato de ensinar perde sua centralidade, em detrimento à falta de acesso às tecnologias, aos materiais e à pobreza, e às condições estruturais que interpelam nos discursos dos docentes do norte de Minas. Então, nós temos relatos de que a criança não acessava a aula porque só havia um celular e tinham 5 filhos e o pai saía com esse telefone para trabalhar, tá? Não tinha computador, não tinha uma internet banda larga que comportasse o acesso a uma determinada plataforma. Então, nós destacamos que o trabalho como um processo educativo, ele é entendido que o trabalhador na sociedade contemporânea, ele vende sua força de trabalho como mercadoria para garantir a sua subsistência. Então, ao analisarmos os dados, os discursos dos professores apontam que os mesmos deixaram de produzir sua vida material e social em função das novas exigências do trabalho remoto. E eles tinham que atender às determinações do produtivismo e do domínio das tecnologias, tá? Então, nós tínhamos um aumento muito grande de planejamento das aulas, de relatórios que deveriam ser entregues, o período de atividades laborais na tela de computadores, de tablets, de celular, ele foi intensificado, tá? E nós ressaltamos uma ideia do Dermeval Saviani, que ele diz que a escola é uma instituição de transformação e as condições materiais de sua existência, elas são necessárias. Então, nessa perspectiva, os profissionais de educação, eles devem romper com as práticas pedagógicas conservadoras e assumir o fazer pedagógico para uma praxis revolucionária. Tá? Portanto, a pandemia, ela trouxe uma reestruturação do labor docente e do sistema educativo, tornando-os cada vez mais uma mercadoria, um produto rentável para as empresas e a terceirização devido à precariedade e à flexibilização das leis. Então, nós estamos diante de um cenário desafiador e complexo para a sociedade que vive do trabalho, que vive na busca de condições mínimas de subsistência, algo que foi aumentada a carga horária com vários turnos e foram expostos a condições de trabalho desumanas, que tira de si, educador, a essência de ensinar e a perda de direitos que foram conquistados ao longo dos anos. Obrigada.